Hoje, a gente vai mergulhar numa das relações econômicas mais decisivas para o futuro do Brasil. A nossa ligação, que é super profunda e complexa, com a China. É uma parceria que, no fundo, está definindo os rumos da nossa economia. Ok, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que já chega com os dois pés no peito. E se a China, de um dia para o outro, parasse de comprar do Brasil? O que aconteceria? Bom, em questão de meses, a economia brasileira ia sentir um golpe, e um golpe bem forte. E olha, isso não é nenhum exagero. Mas por que o choque seria tão grande assim? A resposta começa com um número: 24%. Essa é a fatia de todos os fertilizantes que o Brasil importa, que vem direto da China. Sem eles, o nosso agronegócio, que é o motor da economia brasileira, simplesmente para. Para a gente entender o tamanho real do problema, primeiro a gente precisa olhar para a dimensão dessa parceria. Porque os números mostram uma relação que hoje em dia é simplesmente indispensável. Olha só, a China não é só um parceiro comercial importante, ela é o maior parceiro. Para ter uma ideia do que isso significa, a gente está falando de mais ou menos 1/3 de tudo o que o Brasil vende para o mundo. É um volume assim gigantesco que sustenta uma parte enorme do saldo positivo da nossa balança comercial. E se a gente olhar mais de perto, o que realmente chama a atenção é a concentração. A nossa pauta de exportação para a China é basicamente dominada por commodities. Soja, minério de ferro, petróleo bruto, são eles que formam a base dessa relação. E qual o problema disso? Isso significa que a nossa economia fica muito vulnerável às variações de preço lá fora e acaba não avançando na produção de coisas com maior valor agregado, sabe? Só que essa relação toda, essa troca comercial, ela não existe numa bolha. Ela está acontecendo no meio de um cenário global que está cada vez mais tenso. Uma verdadeira disputa de gigantes. Hoje o mundo está vivendo uma espécie de nova Guerra Fria, sabe? Uma disputa entre Washington e Pequim. As cadeias de produção globais estão sendo todas redesenhadas e as parcerias econômicas estão virando quase que alianças geopolíticas. E nesse tabuleiro, o Brasil fica ali, sendo constantemente pressionado a escolher um lado. Então, vamos analisar os dois lados dessa moeda. Porque, claro, essa parceria traz benefícios muito claros para os dois países. Mas, ao mesmo tempo, ela cria uma dependência que gera riscos, e riscos bem calculados. Pensa bem, para a China, o Brasil é uma fonte essencial de segurança alimentar e de matérias-primas. Já para o Brasil, a China é aquele mercado gigante e estável que garante lucros recordes para o agronegócio e ajuda a manter um superávit comercial bem robusto. É uma relação quase simbiótica e muito poderosa. E aqui a gente entende por que essa relação é tão forte. O Brasil é uma superpotência agrícola, não há novidade para ninguém. Líder mundial na exportação de soja, açúcar, café. Essa é a grande força do país. E a China? Bom, a China é o principal cliente que consome toda essa produção. Só que por trás de toda essa força existe uma vulnerabilidade muito crítica. Um verdadeiro calcanhar de Aquiles, que muitas vezes passa despercebido. Fica a pergunta, né? O que alimenta toda essa produtividade agrícola? A resposta para isso revela, na verdade, a maior fraqueza do nosso agronegócio. E a resposta está aqui. Os números são, para dizer o mínimo, alarmantes. O Brasil importa 76% de todo o nitrogênio que usa, 55% do fósforo e, pasmem, 94% do potássio. Ou seja, a gente é uma potência agrícola que não controla a produção do seu próprio alimento. E de quem que o Brasil compra tudo isso? De um grupo bem pequeno de países. E no topo dessa lista estão a Rússia e a China. Dois atores que vivem em constante tensão com o Ocidente. O que isso quer dizer na prática? Que a nossa segurança alimentar está diretamente ligada à estabilidade geopolítica global. Um problema lá vira um problema aqui. E esse risco não é só teoria, não. Recentemente, a China sinalizou que pode suspender a exportação de fertilizantes fosfatados para conseguir controlar os preços lá dentro do país deles. O Brasil importa 28% de todo o seu fosfato da China. Uma decisão como essa, lá em Pequim, causa um impacto direto e imediato nos nossos custos de produção e, claro, no preço dos alimentos que chegam na mesa. E toda essa dependência econômica, claro, acaba se traduzindo diretamente em pressão política. E isso limita bastante as opções de política externa do Brasil. O Brasil está bem no meio de um cabo de guerra. De um lado, os Estados Unidos pressionando por um distanciamento da China, inclusive com ameaças de sanções. Do outro lado, a China oferecendo uma parceria estratégica, mas com aquele risco de aprofundar uma dependência que, convenhamos, já é bem perigosa. E essa pressão é totalmente explícita.
Essa manchete, por exemplo, de uma matéria recente, é só um dos muitos exemplos de como a escolha de parceiros comerciais pelo Brasil é vista como uma decisão estratégica lá em Washington e com consequências bem diretas. Então, os sinais de alerta já estão aí bem claros. Ameaça de sanções, oscilações bruscas no câmbio, o risco de um certo isolamento diplomático, tudo isso são consequências bem reais desse jogo de equilíbrio entre as duas superpotências. E com isso a gente chega no dilema central, na escolha estratégica que vai definir o futuro econômico e político do país. O ponto crucial aqui é o seguinte: o Brasil, sem dúvida, se beneficiou enormemente ao encontrar na China um comprador praticamente insaciável. Mas a estratégia de colocar tantos ovos numa única cesta, ainda mais num cenário global tão instável como o de agora, é uma aposta extremamente arriscada. Por isso a questão final para a gente refletir não é se a China é importante. Isso é inegável. A verdadeira pergunta, aquela que realmente testa a soberania e a resiliência do Brasil é: o país conseguiria continuar crescendo se a China amanhã parasse de comprar? O Brasil tem um plano B? Fica aí a reflexão.